estamos hoje iniciando a nossa quinta mesa de debates em um tema super interessante, desta vez numa mistura entre direito constitucional, direito penal e direito tributário. Estamos hoje, então, aqui com o nosso super doutor Paulo Josmo, nosso tributarista de carteirinha, eu, Larissa Friedrich, e o nosso convidado especial, que é o Dr. Bruno Buonicoli, que significa bom coração, que coisa mais fofa. E o Dr. Bruno, ele é um consultor jurídico, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, professor titular de Direito Penal do CEUB e doutor em Direito Penal pela Universidade de Frankfurt. Então, estamos com um super convidado que tem um currículo de peso para explicar para a gente um pouquinho mais sobre a questão da criminalização do não recolhimento do ICMS declarado. Doutor Bruno, o que você tem para nos acrescentar hoje nesse dia especial? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia, doutor Paulo. Gostaria de agradecer o convite, que muito me honra de poder estar aqui com vocês nessa manhã, nessa mesa de debates tão qualificada. Nessa intersecção, né, entre a área tributária e a área penal, o tema que eu escolhi para a gente poder discutir é a criminalização do não recolhimento de ICMS declarado. Tema que gerou muita polêmica no final de 2019, quando nós temos ali entre novembro e dezembro de 2019 o julgamento do RHC 163334, pelo plenário da Corte do Supremo Tribunal Federal, para discutir a questão sobre a constitucionalidade desta interpretação específica do inciso 2º do artigo 2º da 8.137, que é a Lei dos Crimes Tributários, sobre o não recolhimento do ICMS declarado. Qual que era a situação fática que eu tinha ali apresentada para os ministros apreciarem? Eu tinha um empresário, um comerciante, que tinha uma relação com os seus consumidores, em que o consumidor pagava o ICMS, ali na nota fiscal o ICMS, pagava embutido no preço o valor do ICMS. E esse comerciante declarou adequadamente todos os detalhes nas escrituras empresariais, ele não omitiu nada do fisco, assim como ele não incorreu o fisco em erro também, não alterou nenhuma informação, quer dizer, tudo estava declarado de forma cristalina, mas ele não recolheu. Quer dizer, eu tenho a declaração adequada desses valores, de todas as operações da empresa, e eu não tenho o recolhimento do ICMS. Ele não pagou o ICMS, ele está com a dívida de ICMS, mas ele declarou tudo certinho. E aí a pergunta que se coloca é, essa situação, ela se subsume, como a gente diz em termos jurídicos penais, ou ela se capitula no inciso 2º do artigo 2º da 8.137, que prevê a chamada apropriação indébita tributária, que é o não recolhimento de tributo descontado e cobrado ao fisco. Então, pois bem, essa era a celeuma a ser debatida. Por maioria, a Corte entendeu que é possível sim a criminalização dessa situação, colocando alguns detalhes na tese que foi fixada, a gente vai falar um pouco da tese que foi fixada, dentro dessa ideia de devedor contumaz. Então, o devedor contumaz, e com algumas especificações, que são detalhes importantíssimos para a gente em termos de advocacia, poderia então sofrer a persecução criminal. No entanto, tivemos votos vencidos, 3 votos vencidos. O voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhado essa divergência pelo ministro, hoje aposentado, Ricardo Lewandowski, e também o ministro hoje fora já da casa, ministro Marco Aurélio. Então tivemos 3
divergentes. À época, eu tive a oportunidade de trabalhar ali, assessorando o ministro Gilmar Mendes e participando ativamente desse voto, né? E esse trabalho deu ensejo ao artigo publicado, que eu indiquei para os doutores, e a gente pode mandar para o pessoal, que traz essa perspectiva mais garantista, mais de redução da incidência desse tipo penal, né? No sentido que esse tipo penal não poderia se enquadrar, incidir sobre essa situação. Por quê? Primeiro, porque nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional sobre direitos humanos, que hoje coloca como não viável a criminalização de uma mera dívida. Quer dizer, o direito penal... Que era um entendimento que já era aplicado. Exato, em maioria. Assim, a grande maioria isso não era aplicado dessa forma, e o ministro Gilmar e os demais ministros seguiram esse caminho de não como você está explicando, não criminalizar, para não ser uma forma de forçar o pagamento, né? Coerção do pagamento. De né? coerção. A gente tinha já um precedente no STJ, também nesse sentido, né? E esse voto busca trazer essa perspectiva de que, para incidir a apropriação indébita tributária, nesse caso, em que eu não tenho uma relação de confiança quebrada, uma relação legal de confiança quebrada, como eu tenho, por exemplo, na apropriação indébita previdenciária, no 168A, eu precisaria da demonstração da fraude, do intuito de fraude. Então a gente coloca aqui como um elemento subjetivo especial do tipo penal. Não basta o dolo genérico da apropriação, o dolo genérico de não pagar, não, eu não quero pagar. É necessário um plus na tipicidade subjetiva, por assim dizer, né? No sentido de comprovação de que há vontade de incorrer o fisco em erro, de fraudar, né? E como eu posso constatar isso em termos processuais, né? Já que eu não posso entrar dentro da cabeça do outro, né? Quando a gente discute dolo, tipicidade subjetiva, a gente fala muito desses termos. Eu tenho uma barreira epistemológica aqui na tipicidade subjetiva, que simplesmente eu não consigo medir a subjetividade do outro, a vontade do outro, que vai na cabeça do outro. Então eu preciso de elementos externos que me iluminem, né? Que me apontem qual é a vontade. E aqui, muito claramente, o principal elemento externo é a boa-fé demonstrada na escrituração regular e na apresentação dessa declaração regular, né? Então o voto minoritário ali, o voto vencido, melhor dizendo, vai muito nesse sentido, de que é necessária essa comprovação da fraude, né? No entanto, foi vencido. Outra questão, e aí então a gente trabalha com um elemento subjetivo do tipo, esse é um ponto. Outra questão são os elementos normativos ali, né? A ideia de descontado e cobrado. E aí entra já uma interlocução mais clara com a técnica tributária, que nessa relação, nessa mera repercussão econômica, como a gente chama, na relação comerciante-consumidor, eu não tenho uma substituição tributária legal, eu não tenho esse comerciante com valores de terceiro, né? Não, o consumidor pagou o preço, não significa esse comerciante não recolhendo o ICMS que ele está deixando de repassar valores que são de um terceiro, porque esse consumidor não integra a relação com o fisco. Ele não é nem contribuinte de fato, na verdade. Isso, nem exato. de direito e nem de fato nessa situação. Ele não integra. A grande questão é que isso é muito bonito de se falar, mas no final das contas o que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que, isso aí é importante para os contadores, né? Declarou, não pagou, a princípio, a possibilidade de você responder por um processo criminal, né? E aí, no julgado, ele faz referência assim, ok, quais são os elementos, a forma de eu verificar se essa pessoa cometeu o crime ou não. E tem uma questão do devedor contumaz, né? Você poderia explicar pra gente um pouquinho o que seria, né? O que seria um devedor contumaz? Porque, de acordo com o julgamento, vai responder pelo crime se for um devedor contumaz. Que contumaz é essa? Exato, esse é um ponto muito importante, porque a gente tem ali na tese fixada, a tese vencedora,
essa ideia de que é possível a criminalização desde que seja um devedor contumaz. Ocorre que o contumaz também é um termo passível de interpretação. Eu tenho uma lei municipal lá em São Paulo que fala do contumaz. Mas o que ele coloca aqui? O que a gente pode utilizar em termos de advocacia para o cliente que está nessa situação? É aquilo que eu digo, foi um precedente negativo? Sim. Claro, porque esses votos que são mais... que resguardam mais os interesses do contribuinte, do réu, eles foram vencidos. Então é um precedente negativo? Sim. Mas tudo está perdido? Não. É possível a gente, com uma técnica apurada, e na interlocução com profissionais da advocacia tributária, trabalhando conjuntamente com profissionais da advocacia criminal, é possível ainda a gente trabalhar tentando quebrar essa tese. E justamente pela delimitação desse contumaz. Porque se a gente se ater bem à ementa desse julgado, do 163334, a gente vai ter lá a tese vencedora, que traz o contumaz. A tese ela tem 3 linhas, mas um pouco acima a gente tem os itens da ementa. Ali no item 6 da ementa eu tenho vários elementos objetivos que podem nos auxiliar. Por exemplo, a prática de preços em valores abaixo dos praticados pelo mercado. Então, em termos concorrenciais. Então, os ministros trazem ali para a ementa essa questão de um dano ao bem-estar concorrencial. Então, se eu tenho um cliente que está nessa situação, declarou, não pagou ICMS, mas está praticando preço em valores usuais pelo mercado. Bom, a gente vai fazer essa prova em conjunto com os profissionais da advocacia tributária. Vamos levar para tentar quebrar essa tese. Olha, esse fato aqui não se enquadra na possibilidade de criminalização porque eu não tenho esse item, por exemplo. Eu não tenho um dano concorrencial. A utilização de laranjas em empresas, por exemplo. Bom, eu não tenho isso, meu cliente. Bom, vamos demonstrar. Outro elemento ali objetivo que é trazido, a não tentativa de regularização. Bom, então se a gente tem um compliance criminal aliado a um compliance tributário na assessoria a esse cliente, vamos demonstrar o físico com a nossa vontade de negociar. E vamos fazer um arquivo dessas provas. Bom, então a gente está mandando e-mail, a gente está entrando em contato, a gente tem uma proposta de negociação. Quer resolver o problema, né? Isso mostra já uma tentativa de negociação. Esse é um ponto objetivo ali, que no item 6 está a não tentativa de negociação. Então, se eu tenho essa tentativa, eu posso dizer também, olha, o meu cliente, ele não se enquadra nessa situação de devedor contumaz que a tese quer atingir. Por quê? Porque eu tenho aqui a exclusão desse elemento também, que está posto ali no item 6. Então, esses são... Na verdade, essa contumaz, esse devedor contumaz, ele continua ligado, a meu ver, à noção de dolo e de fraude, porque ele pratica preço abaixo do mercado porque não paga ICMS. Então, assim, ele está usando de uma simulação para o consumidor, para a concorrência, de que ele cobra mais barato. Mas por que ele não cobra mais barato? Porque ele não está pagando ICMS. Então tem uma fraude aí, né? Muito bem colocado. Tem uma fraude aí. Muito bem colocado, doutor Paulo. No meu modo de ver, eu concordo com o senhor. Eu penso que esses elementos objetivos ali colocados no item 6 para tentar ilustrar e nortear a hermenêutica ali, a interpretação da contumácia, que está ligada à tipicidade subjetiva, ao fim e ao cabo, elas estão de alguma maneira iluminando também a resposta à pergunta se há talvez uma intenção ali realmente de fraude, do ânimos de fraude. Induzir o fisco em erro. Me parece que o importante é afastar, no meu modo de ver, como eu vejo o direito penal, a função do direito penal, essa mera instrumentalização do direito penal como coerção para o pagamento de uma dívida. Não é a tarefa do direito penal. O direito penal ele deve incidir
quando há fraude. Essa é o núcleo ali do artigo 1º e do artigo 2º da 8.137, né? E falando da lei, né, 8.137 de 90, no julgado eles fazem referência ao artigo 2º, que seria, né, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo. E nós verificamos aqui que a pena é de 6 meses a 2 anos e multa. E aqui, antes, né, da gente começar a gravar a nossa mesa de debates, a gente conversando, né, a gente falou assim, poxa, a princípio não vai ter uma prisão, né, porque essa pena é uma pena pequena, né? E aí o doutor Bruno estava expondo pra gente que, ok, não tem a questão da prisão, mas existem todos os efeitos por trás disso. Você poderia explicar pra gente? Claro. Existem até diversos aspectos criminológicos que podem auxiliar a gente nesse debate, por exemplo. Existe uma teoria lá na criminologia que é o labeling approach, né, que é um momento da criminologia ali que eu tenho uma chamada virada criminológica, eu tenho uma criminologia mais crítica, enfim. Mas o que é ali o cerne dessa ideia de labeling approach? A ideia do etiquetamento, né, que é algo que o direito penal ele traz para aquele acusado, né, uma dimensão muito negativa, né, em termos da imagem daquele sujeito, de reputação, de fato, do sujeito e da empresa, né? Então, fica etiquetado ali com relação à comunidade, com relação aos seus pares. Na linguagem moderna, é aquele cancelamento. O etiquetamento, exato, muito bem colocado. E tem níveis de cancelamento. Bom, o sujeito é um homicida. Poxa, é um baita cancelamento. O sujeito cometeu ou é meramente acusado de um crime sexual. Não foi condenado, não tem trânsito em julgar. Mas só dele ser acusado de um crime sexual, isso já vai trazer um mal-estar pessoal, familiar, profissional com os seus pais. Tem um julgamento recente em que o ministro Gilmar Mendes se manifestou também no sentido de que o processo penal em si ele é uma pena, né? E aí a gente falava da não persecução penal, ainda que não haja o processo, né, de fato, no seu desenrolar. Mas a acusação criminal, pesada, né? A acusação criminal, ela vai trazer danos para os sócios administradores da empresa e para a empresa em si. Né? Então, olha, a empresa não vai bem, olha, tanto internamente como externamente. Vai criar um mal-estar interno. Os funcionários vão começar a questionar aquela diretoria. Nossa, é sério que a gente está sendo acusado de um crime? E externamente também. Essa sua observação me traz uma outra pergunta importante. E aí eu confesso que não vi ainda. Vai ser só o sócio administrador, o possível réu, o sócio cotista pode responder por isso também? Aquele que não tem poder de gestão? Via de regra, não. Via de regra, aquele que tem poder de administração. Essa é uma pergunta que toca uma dimensão da autoria dentro da imputação. Exatamente. Autoria, a gente está falando de autoria. Aí entra um critério que foi muito utilizado no Mensalão, na Lava Jato, que é a ideia do domínio do fato. Né? Então, é aquele que tem o domínio do fato, que foi muito criticado também a utilização dessa teoria. Então, se é o diretor, se é o presidente, eu presumo que tem o domínio do fato. Não é bem assim. Tem crimes empresariais, né, em que eu tenho que comprovar ali que eu tinha uma possibilidade de impedir aquilo, que eu tinha uma ingerência sobre aquela situação. Né? Então eu penso assim, de uma forma mais restritiva, aquele que de fato tinha ali a condição de administrar. Quem tinha poder de gestão. Né? E tem uma relação aqui que surge também na relação com o contador. Uhum. E isso se discutiu. Não, mas o administrador tinha uma confiança muito grande no contador e lavava as mãos. Essa tese não tem colado muito. Né? Então, porque isso é uma resposta comum de gestor. É uma defesa. Eu fiz o que o contador mandou fazer. Isso, é uma defesa padrão ali que surge. Mas ela não é tão simples. Procure um advogado tributarista. Ela não é tão simples assim. Mas é comum, você está falando a verdade. É comum chegar lá na hora e falar, não. Eu segui a orientação do contador. Ele joga pro contador. Com certeza, já ouvi muito isso. E, assim, quando você estava explicando, me veio muito à mente
a importância do Ministério Público nessa questão também, né? Porque é o Ministério Público que vai analisar os fatos e vai entrar ou não com ação penal. E dependendo da situação, é melhor o Ministério Público não ajuizar a ação, né? Então, esse cuidado que eu acredito que o Ministério Público precisa ter também, nesse momento em que o nosso país está tão midiático, porque, como você falou, entrou com ação penal, algum jornalista, qualquer pessoa lá na vara viu que entrou com ação penal e tal, já sai a notícia no WhatsApp, já vai o vídeo e a família inteira fica sabendo, a cidade inteira, né, o Brasil todo. Isso pode quebrar uma empresa e a gente tem que pensar que a empresa tem a sua função social, ela emprega várias outras pessoas, então tem que ter todo esse cuidado, né? Não só do indivíduo que está pagando o tributo, mas se ele passar por alguma situação e não puder pagar, é esse olhar do próprio Ministério Público. Pode destruir uma reputação, né? E aí a responsabilidade do órgão acusador, né? Que de fato, a partir do momento que eu ofereço uma denúncia, a vida daquele sujeito não é mais a mesma, né? Ele vai ser absolvido, vai ter um acordo, mas o impacto que o oferecimento de uma denúncia já gera, né, ele é muito grande. Então, o filtro, a responsabilidade do órgão acusador, né? E essa relação com a mídia hoje em dia, o criminalista hoje, gente, assim, ele tem que estar acostumado a lidar com essa situação. Porque, assim, a atenção midiática com o processo penal hoje, ela é, assim, enorme, né? Outra questão, doutor Bruno, que lendo, né, vários artigos sobre esse assunto, que veio à tona, é que uma lei muito recente criou o acordo de não persecução penal, né, para crimes específicos, crimes... Posso usar a palavra menor potencial ofensivo? Não, porque Não, né? o menor potencial ofensivo seria aquele com pena máxima não superou 2 anos, que aí entraria o GECRIM. GECRIM, não. Nesse caso, o acordo o de não persecução penal, ele é mais abrangente. Mais abrangente, né? Mas como esse crime, a princípio, ele é de 6 meses a 2 anos, seria possível fazer esse acordo de não persecução penal. Seria possível até outros acordos mais benéficos nesse caso. Porque a pena, de fato, ela é baixa. Mas é essa a questão, né? Ainda que a pena seja baixa, ainda que o processo possa ser interrompido por um acordo, ainda que o processo, que a punibilidade pode ser extinta pelo pagamento, eu tenho diversos manejos que o advogado criminal aqui pode fazer, né? Mas vai haver acusação criminal. Isso vai gerar um passivo. A empresa que demonstra que tudo foi declarado corretamente, se os votos vencidos tivessem se preponderado, ela não precisaria se preocupar, por exemplo, em contratar uma equipe criminal. Vai precisar, entendeu? Não, e outra coisa, ICMS é legislação estadual. Se você der uma lida nas legislações estaduais como um todo, não vou discutir aqui ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas a maioria das legislações estaduais que estão vigentes sobre ICMS pressupõe que no momento do lançamento a falta de pagamento já autoriza de maneira automática a corresponsabilização do sócio. Isso é uma realidade das legislações estaduais. Não estou aqui discutindo se é ilegal, se é inconstitucional, enfim. Ele nem quer saber lá da construção do 135, ele já entende que é infração à lei, corresponsável o sócio. E aí, eu ia chamar a atenção a isso. Geralmente, não estou dizendo que é regra nem exceção, mas geralmente as infrações que visam não pagamento de ICMS, elas vêm acompanhadas com os incisos ou os parágrafos desse artigo, que vem lá, simulação, esconder, dificultar a fiscalização, pererê, parará. Então não é só o não pagamento, ele vem acompanhado com umas qualificadoras, vamos colocar assim, né? Lá nos parágrafos desses 2 artigos da 8137. Então assim, ela nunca vem... Pelo menos na experiência que nós temos aqui, poucas vezes ela vem só o caput. Ela vem sempre acompanhada com as adições, né? Vem, isso gera um passivo, né? Agora, claro, se você me perguntar, bem assessorado do ponto de vista criminal, os riscos de prisão são diminutos? São diminutos.
são bem diminutos. Bem assessorado por equipe criminal, os riscos de prisão são diminutos. Mas eu já vi muitos casos de imposição de outras cautelares, por exemplo, em crimes tributários. Cautelares incômodas, proibição de sair do país, restrição de contato, e até mesmo prisão preventiva, eu já vi, né? Em casos de crimes fiscais. Então, assim, a boa assessoria criminal aí, claro, que vai diminuir muito o risco de prisão. Em termos de crimes fiscais de um modo geral. E com relação a esse tipo penal, de fato, pena é baixa, né? Mas... incômodo grande. E tem a questão do concurso também de crimes, né? Muitas vezes eu não vou ter uma conduta só, né? Vai vir a denúncia, não, olha, dos anos de março de 2015 a fevereiro de 2022, quer dizer, aí já vai exasperar essa pena, entendeu? Porque eu vou ter ali diversas condutas ao longo do tempo também. Crime continuado? Poderia, não seria bem o crime continuado, mas a gente poderia falar num concurso, né? Mas talvez não numa espécie de crime continuado. Eu acho que uma forma de ver esse crime, né? É porque é o seguinte, na minha cabeça aqui do tributarista, esse crime não está na obrigação principal. Esse crime está na obrigação acessória. Porque lá na acessória que ele vai fazer a dissimulação do fato gerador, é lá na acessória que ele vai fazer a informação equivocada. Exato. Por isso que essa discussão, não é o ICMS declarado, também não vejo nem tanto como o declarado mesmo. É o declarado acompanhado de incorreções intencionais nas obrigações acessórias. Porque às vezes a contabilidade fecha. É comum o cara apura lá um saldo credor de ICMS, abate lá, tudo bem, tem umas limitações lá, mas ele usa lá os abatimentos e não paga nada. E ele vai olhar as obrigações acessórias e está tudo certo. Só que quando ele começa a olhar com mais calma essas obrigações acessórias, ele descobre onde está a fraude, onde está a simulação, onde está a dissimulação. Então, assim, quando eu vejo esse julgado, eu acho que o Supremo ali está escondendo, deixando assim nas entrelinhas, que o que ele está falando é o seguinte, o crime não está no não pagamento, paguei menos ou não paguei. O crime está nas informações que geraram essa falta de pagamento. Porque o declarado, na minha visão, na minha humilde visão, sem os requisitos do ponto 6 lá da ementa, ele não vai ser crime. Porque não tem como. A boa-fé está na declaração. Exato, né? exato. Ele não pagou porque ele não conseguiu. E Exato. ele não ficou com o dinheiro do consumidor. É porque na hora que juntou lá o custo operacional dele, ele não conseguiu cobrir aquela despesa. Exatamente, doutor Paulo. Esse é o ponto. Né? Me parece que esse julgamento ele busca também, claro, a gente tinha ali um interesse absurdo dos estados, então foi feito um lobby ali muito grande dos estados. Foi um julgamento que envolvia bilhões ali. Né? Um lobby tanto dos empresários de um lado quanto dos estados do outro, porque a gente está falando de arrecadação e de altos valores de arrecadação. Né? Então, vejam, o que está decidindo isso aqui, a gente está falando de detalhes lá da tipicidade subjetiva, do que a gente pode considerar como de fato uma declaração, dessas questões acessórias, são detalhes, né, que vão decidir aqui uma questão de um impacto gigantesco. E eu penso também na minha humilde visão que o Supremo buscou dar um julgamento simbólico também. Né? Nesse sentido, assim, olha... recado, né? De dar o recado no sentido de utilizar de fato esse impacto, essa coerção, esse peso que a combinação de uma pena ainda que baixa traz, né, como um instrumento para, na melhor das hipóteses, dizendo, incentivar o pagamento, o pagamento dos contribuintes. Doutor Bruno, recebemos algumas perguntas no Instagram. Uma delas foi o seguinte: toda vez que não pagar o ICMS, o contribuinte pode ser preso? Então, a resposta ela vem genérica e não.
quer dizer, a pergunta vem de uma maneira genérica global e a resposta seria não, porque a gente precisa detalhar isso, né? Primeiro, se há fraude ou não. Então, se há fraude de simulação, obviamente sim, pode ser criminalizado. Mas se não há fraude, não há dissimulação e há a declaração corretamente. Bom, aí a gente entra no caso desse precedente. Aí vai entrar na contumácia, na interpretação da contumácia e na capacidade dos advogados ali conseguirem demonstrar que eu tenho uma exclusão de alguns dos elementos objetivos ali do item 6 da emenda para excluir a contumácia, para excluir o dolo e para a gente conseguir um resultado de que não há crime. Agora, conversando aqui, a gente vê que a pessoa gosta muito do que faz quando explica com essa vontade, rindo. Eu consegui sentir agora o quanto que você gosta da área de direito penal, doutor Bruno. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Bem, doutor Paulo, você tem mais alguma pergunta, mais alguma... Tô tranquilo. Tá tranquilo? Doutor Bruno, o senhor que trabalha aí bastante com essa matéria, tem algo mais que você gostaria de acrescentar, sei lá, para os contadores, aos empresários, né? Os cuidados que eles precisam tomar? Lógico, o ideal pague sempre todos os tributos, né? Claro. Mas a gente sabe que existem várias situações não previstas, né? Então, você teria, assim, sugestões de como resolver isso? Claro. Não, meu recado, assim, primeiro para os profissionais que estão em formação, é dizer que existe hoje um novo mercado no direito penal, realmente ligado a esse direito penal que a gente chama de secundário, empresarial, econômico, que é algo que não existia há algumas décadas, né? Então, incentivar novos profissionais a procurar se especializar de fato nessas novas áreas, né? Então, programas realmente de proteção das empresas com relação a crimes fiscais, crimes financeiros, né? Toda essa gama de isso que eu ia dizer, de crimes empresariais. E para o empresário, né, o meu recado é que, além da equipe do compliance e do planejamento tributário, comece a levar a sério, e as grandes empresas já estão fazendo isso e levando a sério, a ideia de ter também uma equipe de planejamento de criminal compliance. Então, hoje as normas elas estão tão complexas e existe um entrelaçamento tão grande das normas e com especificidades de interpretações. Hoje a gente está discutindo aqui, não é nem a norma em si, a gente está discutindo as possibilidades de interpretação desse tipo penal da norma. Então isso ganhou uma tal complexidade que você ter de fato uma assessoria de criminal compliance, de uma equipe de criminal compliance, pensando na prevenção da persecução penal, trabalhando em conjunto com o pessoal do empresarial, com o pessoal do tributário, ela é muito importante, porque ela vai trazer em termos econômicos, aí pensando no empresário, ela vai trazer, muitas vezes, nessa perspectiva preventiva, um gasto muito menor do que se vier a persecução penal. Porque se vier a persecução penal, os gastos vão ser muito maiores. Então vale a pena investir. Né? Não tem como você, não tem como você mensurar, igual a gente estava conversando. A reputação da empresa. O dano, ao abalo moral que a pessoa tem também, né? Familiar. Então vale muito a pena. A gente pode fazer uma outra mesa só sobre criminal compliance, mas vale muito a pena investir no criminal compliance, que em termos simples aqui, né, é uma equipe de profissionais especializados em direito penal empresarial, para fazer uma gestão também de prevenção, a prevenção à persecução penal. Legal. Então, nós tivemos essa mesa de debate tão peculiar. No meu caso, eu aprendi muito com o Dr. Bruno e com o Dr. Paulo Jósimo. Realmente uma questão muito interessante. Gostei muito dessa parte do compliance criminal. Foi algo que eu não tinha refletido ainda e que realmente faz toda a diferença para uma empresa. O Dr. Paulo estava até brincando, né? Você vai abrir uma empresa, você acha que é só
vou ver aqui o Não, contador e tal. Não, realmente tem toda uma complexidade que merece ser levada em consideração. As grandes empresas todas já têm, de Já fato. tem, né? De fato. Então, muito obrigada a todos por Muito obrigado. por esse momento. Muito obrigado, foi uma grande honra. Aprendi muito com os doutores aqui hoje também, doutor Paulo, doutora Larissa. A gente que agradece. Mais uma vez, fiquei muito honrado com o convite. E os nossos recados protocolares de cada mesa, né? Gostou do nosso debate? Acompanhe no YouTube, acompanhe nossa página no Instagram. Quer fazer parte do Instituto? Tem o formulário para preencher e poder integrar o nosso time. Dia 17 de agosto agora nós já temos uma posse, tá? Provavelmente estamos fechando os últimos detalhes, mas semana que vem teremos Uma posse de novos membros, então vem fazer parte aqui com a gente, poder participar também conosco aqui na nossa mesa de debate, na nossa pauta que já está disponibilizada nas nossas redes sociais do Instituto. Vai ser muito legal contar com vocês aqui, tá beleza? Até mais, gente. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. gente.